Olá, nós estamos hoje com o Luiz Ricardo, presidente da Abrap, está agora inaugurando o seu segundo mandato, e ele vai estar falando um pouquinho aqui com a gente hoje, um bate-papo, sobre os desafios para esse próximo mandato e o que a gente conseguiu até agora. Olá, Luiz Ricardo, tudo bom? Tudo bem, satisfação. Luiz Ricardo, queria que você fizesse um balanço geral de como que foi o seu primeiro mandato à frente da Abrap. Quais foram os principais desafios e, assim, os principais pontos que a gente conseguiu avançar? Eu acho que, relembrando um pouco essa história, em 2017 nós tínhamos uma grande preocupação com a estagnação do sistema. A gente sabe que os planos patrocinados, né, não vêm desenvolvendo e crescendo como a gente gostaria. Isso tem uma razão, né? Nós temos um novo perfil de trabalhador, nós temos nova modelagem de planos, nós temos uma relação de trabalho, tudo é novo, né? Então, evidentemente, não havia esse crescimento do lado patrocinado. Por um outro lado, a gente notava que para atender esse jovem digital, para atender, buscar alcançar, na verdade, esse novo trabalhador, o sistema precisava se reinventar ao longo desse período. Então, dentro desse desafio que era gerir esse estoque, que o sistema, ao longo desses 42 anos, construiu, que cumpre uma finalidade, que atende a sua missão maior, que é pagar benefício, essa história do sistema, ela precisa ser cuidada com muito carinho. Então esse era o grande desafio, inicial continua sendo, que é gerir esse quase R$1 trilhão. E o outro desafio era também, já no início de 2017, como é que a gente ia fazer o sistema sair dessa posição de estagnação dos patrocinados em especial e aproveitar o crescimento dos fundos instituídos, a Previdência Complementar do Servidor Público, enfim, aquelas janelas de oportunidade que permitiriam o sistema crescer. Tivemos também, me lembro bem, em 2017, uma grande preocupação que foi a extinção do Ministério da Previdência. Estávamos ali no Ministério de Cunho Social, que foi, na verdade, extinto naquela estrutura administrativa, e a Previdência passou a ser incorporada no Ministério da Fazenda, que tem um viés, evidentemente, o nome já diz, fazendário. Então foi realmente um período de preocupação, mas eu acho que através de muito diálogo, e em especial pela representatividade da Abrap, conversamos com os mais diferentes interlocutores, da sociedade civil, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Judiciário, levando a causa maior, levando essa missão do segmento. Eu acho que deu certo. Eu acho que ao longo desse período, passado essa preocupação inicial, a gente apresentou inúmeras propostas de fomento, aí me refiro à inscrição automática, CNPJ, Comitê de Auditoria, o PGA, enfim, inúmeras foram, acho que, as conquistas, de modo que a gente encerrou esse ciclo de 2019, esse primeiro ano de gestão, com muita satisfação, alcançando números e conquistas e dali já estabelecidas no planejamento estratégico anterior da Abrap. Nós alcançamos 90% do planejamento estratégico, daqueles objetivos lá, e um motivo de muita satisfação. Então, primeiro foi um grande orgulho esse primeiro mandato, uma satisfação incrível, e dar continuidade agora, nesse segundo, com mais inúmeros desafios pela frente. A gente precisa fazer esse nosso segmento, esse importante segmento da sociedade civil, essa proteção adicional, chegar ao maior número de pessoas. Eu acho que a gente vai conseguir isso. Você citou um tema interessante que é bastante debatido hoje, que é esse novo cenário do mercado de trabalho, esse novo trabalhador que a gente tem hoje, que é diferente daquele trabalhador de 20, 10, 30 anos atrás. Você falou de propostas. Quais são as principais propostas que você acha que podem atingir esse trabalhador e, sobretudo, como se comunicar com ele? Porque a forma de comunicar também não é a mesma de antes. É o grande desafio, né? Como é que a gente vai alcançar esse... Porque nós não estamos acostumados com esse trabalhador. Na verdade, mudou a estrutura da Previdência Complementar, porque se antes nós tínhamos uma consolidação nos planos patrocinados, onde o trabalhador, tão logo admitido na empresa, já tinha ali, naquele aquário, né, já pescado naquele aquário, ele já ia para o fundo de pensão, era uma coisa até simples dentro da relação RH e fundo de pensão, com a figura do fundo instituído, em especial, que é flexível, que é diferente, que você tem que buscar alcançar e convencer esse potencial participante, é uma dificuldade, porque se não for simples, se você não tiver um plano de previdência fácil de ele entender, se você ele não verificar a vantagem cristalina para que ele possa renunciar a um consumo imediato e gozar lá na frente gozar um benefício futuro, ele vai ter que acumular durante muito tempo. Se não for fácil, o jovem não vai entrar. Então, canais de comunicação, evidente,
app, tem que estar na palma da mão dele. Então, as entidades que tinham um viés de comunicação muito restrito naquele ambiente entre RH, realmente passam por um momento de reinvenção em todos os aspectos, né? Comunicação, como você já bem referiu, nós tivemos agora, recém-aprovado, uma resolução que busca justamente ampliar a transparência, ampliar de modo que a informação chegue diretamente ao participante. Para você ter uma ideia, nosso segmento com 270 entidades, 30% não tem site. Nossa. Né? Então, essa é uma regra que a gente precisa realmente acomodar no sentido de acompanhar essa cabeça do nativo digital. Né? E você acha que a reforma da Previdência, de certa forma, ela abriu uma janela, uma grande janela, a aprovação da reforma da Previdência, que muda muito para o jovem que está entrando hoje, abriu uma grande janela de falar de Previdência, de falar de se preocupar com o futuro para o jovem? Sem dúvida. Eu queria, antes de entrar nos efeitos da reforma da Previdência, só para dizer, para se comunicar com esse jovem, com esse nativo digital, a gente também veio com o Previsonho, que é um novo desenho de plano em que ele simultaneamente vai realizar um sonho dele e vai poupar para aposentadoria. Enfim, o sistema está trabalhando muito para alcançar, para que o nosso recado, a nossa missão chegue nesse jovem trabalhador. Eu queria fazer esse registro, que faltou na resposta anterior, que é importante, porque é um modelo de plano diferente de tudo que tem aí, que acompanha esses novos tempos. Falando de reforma da Previdência, eu acho que é um momento ímpar, uma grande janela de oportunidade para o segmento. As pessoas, o Brasil precisava já há muito de uma reforma, ainda que paramétrica, né? Não tem cabimento hoje a aposentadoria no país ter uma idade média de 54 anos. Então, mexemos na idade, implementamos a idade, o Brasil de novo, há muitos governos vêm discutindo a implementação da idade nos parâmetros do regime previdenciário, e diminuímos, se não quebramos, mas diminuímos. Precisamos de quebrar esse pacto de gerações e esse pacto de gerações entre novos trabalhadores, cada vez menos, baixa natalidade, informalidade, nova relação, uma pejotização, inúmeras questões que apontam um desequilíbrio à luz desse regime de repartição em que o jovem trabalhador tem que, na verdade, suportar, custear a aposentadoria daqueles que estão envelhecendo e entrando no estado de inatividade. E para ter qualidade de vida, à luz dessa estruturação paramétrica, já se sabe que as pessoas vão ter que trabalhar mais tempo, contribuir mais para o regime previdenciário e aposentar com menos. O benefício vai ser inferior. Ora, mas diante disso, então ela vai trabalhar mais, vai contribuir mais, vai receber menos. Mas nós temos uma grande notícia, né? Que é a longevidade. As pessoas vão viver mais. Aliás, há quem diga que tem que se fazer muita força para morrer aqui, porque há quem diga também que está chegando a morte da morte, né, o dia da morte. Mas o fato estão vivendo mais. Já está entre nós a pessoa que vai viver 120, 130 anos. Então, a conta não fecha. A pessoa, para que ela possa viver mais, recebendo menos do regime oficial e ter qualidade de vida, ela precisa complementar a renda. E dentro da estrutura da previdência privada é uma grande janela que se abre, sem dúvida alguma. Há uma demanda reprimida, há uma procura já à luz dessa comunicação, dessa preocupação com a reforma da previdência, com a qualidade de vida da sociedade trabalhadora como um todo. Os planos instituídos, como me referi, mais flexíveis, por exemplo, já mostram realmente uma procura e uma adesão, o número de participantes crescendo rapidamente. Então, é uma grande janela de oportunidade. E sem comentar a própria Previdência Complementar do Servidor Público. Em 2 anos, à luz da reforma da Previdência, os 2.139 estados, o regime próprios, espalhados pelos entes federativos no país, deverão implementar a Previdência Complementar fechada. E nós temos, a gente sabe fazer. Isso no Brasil já existe. Nós temos a Previcom aqui de São Paulo, a primeira Previdência Complementar do Servidor Público, mais de 1 bilhão e 400 de reservas, 50 mil participantes, Funpresp Jude, Funpresp Executivo, mais de 2 bilhões de reservas, mais de 100 mil participantes. Deu certo. Então, quando a gente vai ampliar essa Previdência Complementar, que já deu certo, volto a repetir, no país, de modo a impor que todos os entes assim se estruturam sob pena de sofrerem as sanções de não ter a regularidade fiscal de Seguridade, expedir pelo INSS, enfim, medidas que vão tornar quase que ingovernável aquele município, aquele estado. Então, é uma grande janela de oportunidade. E, Luiz, você usou um termo agora muito interessante, já existe. Tem muita gente que faz parte de empresa que já existe, que já oferece e agora vai ter que trabalhar mais, vai viver mais e mesmo assim não adere. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância para a indústria e para essa pessoa
da questão da inclusão automática do participante? Então, essa é uma bandeira antiga nossa, né? Inscrição automática. A gente tinha uma promessa, inclusive, com o nosso segmento, tamanha a expectativa da adoção desse instituto, que no primeiro mês de gestão, aliás, na primeira reunião do nosso órgão de regulação, CNPC, a ABRAP apresentou uma proposta que servisse para todo o segmento. Uma resolução, CNPC, estamos no ambiente de direito privado. Temos nosso órgão de regulação que busca o aperfeiçoamento estratégico do sistema. Apresentamos lá uma resolução para implementar a inscrição automática, garantindo a facultatividade do participante de sair do plano de previdência, caso não queira participar, mas o fato é, a ABRAP tem um levantamento que 500 mil pessoas, como você bem apontou, trabalham em empresas que oferecem um plano de previdência e não entraram. A pergunta que você me fez eu não sei responder. Como é que explica isso? Tendo o percentual, a contribuição da patrocinadora exatamente na mesma dia. Quer dizer, é um investimento que no mesmo dia ele dobra. Como é que a pessoa não entrou num plano de previdência? Talvez e vai se arrepender. Inércia, talvez por... É por inércia, e existe aí toda uma economia comportamental em volta da explicação dessa inércia do participante. Muitas vezes desconhecimento, né? Porque me lembro do meu caso, quando eu entrei no meu primeiro empregador, fui assinar várias adesões, uma delas ao plano de previdência. Eu não tinha a menor ideia do que era isso, quis pensar, fui conhecer. Me disseram, bom, se você não vai assinar, você não pode ser contratado. Evidentemente que eu assinei, e ainda bem que eu assinei, né, porque me permitiu fazer uma acumulação da poupança previdenciária, de modo a lá na frente me trazer a garantia, a tranquilidade que eu busco. Enfim, a inscrição automática é isso. Só que por uma questão até jurídica, a PGFN, que é a assessoria jurídica do Ministério, entendeu que uma resolução não poderia regrar um tema, data máxima vênia, com o devido respeito. Eu não concordo, mas de todo modo, a gente não pode continuar dando murro ponto de faca. A PGFN entendeu que deveria haver uma alteração de lei complementar, ou até mesmo uma alteração da Constituição, e rapidamente agora a ABRAP apresentou uma emenda à Constituição no sentido de incluir a inscrição automática na PEC paralela, e o próprio governo, que isso é muito bom, e mostra, inclusive, que o sistema está na pauta prioritária do governo, atual, inclusive, principalmente. O próprio governo, ele apresenta uma emenda da proposta do governo, e aqui eu preciso parabenizar o trabalho do Dr. Paulo Vale, nosso subsecretário de Previdência Complementar, que conduziu isso. Então, hoje tem uma proposta de inscrição automática, sendo examinada na PEC 6, já integrou a PEC 6, agora precisa ser votado, de iniciativa do governo, que é muito bom, mais uma vez eu repito. Nós esperamos que nossos legisladores andem com essa proposta, porque a inércia aí joga ao nosso favor. Quando eu falo nosso, da indústria e também do colaborador. Sem dúvida. Porque a inclusão automática, se a inércia prevalecer, quem vai ganhar é ele. Ele vai agradecer muito, você pode ter certeza. Luiz Ricardo, muito obrigado, e as portas aqui do canal estão abertas para você. Tá Eu bom? que agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado, gente.